Coordenadas: 25º, 21º, 631º, 14º. A história da Austrália iniciou-se com a chegada dos primeiros aborígenes ao território australiano, vindos pelo Mar do Sudeste Asiático entre 40.000 e 70.000 anos atrás. O primeiro desembarque conhecido de europeus na região foi efetuado pelo navegador holandês Willem Janszoon em 1606. Outros navegadores holandeses exploraram a costa oeste e sul do país no século XVII e batizaram o território como Nova Holanda. Em 1770, o tenente britânico James Cook mapeou a costa leste da Austrália para a Grã-Bretanha, favorecendo a colonização de Botany Bay, em Nova Gales do Sul. A primeira frota de colonizadores britânicos, conhecida como First Fleet, desembarcou em Botany Bay em janeiro de 1788, com a finalidade de estabelecer uma colônia penal. No século seguinte, os britânicos estabeleceram outras colônias no continente australiano e os exploradores passaram a aventurar-se em seu interior. A população de aborígenes foi sendo reduzida, em virtude de doenças introduzidas e de conflitos com colonos. A corrida do ouro e a indústria agrícola trouxeram prosperidade à Austrália. Uma democracia parlamentarista autônoma começou a ser estabelecida ao longo das 6 colônias britânicas da metade do século XIX, que votaram, em 1901, por meio de referendo, para unirem-se em uma federação. Surgia então a Austrália atual. A Austrália lutou ao lado do Reino Unido nas 2 guerras mundiais e tornou-se um aliado dos Estados Unidos quando ameaçado pelo Império do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O comércio com a Ásia aumentou e um programa de imigração multicultural pós-guerra recebeu mais de 6,5 milhões de imigrantes de todos os continentes. A população triplicou em 6 décadas para cerca de 21 milhões em 2010, com pessoas provenientes de 200 países a sustentar a 14ª maior economia nacional do mundo. Povo aborígene. Os aborígenes foram levados à beira da extinção pelos ingleses e hoje representam pouco mais de 1% da população australiana, ou seja, cerca de 200 mil habitantes. Quando os ingleses chegaram na Austrália, havia mais de 300 mil aborígenes, que habitavam o continente há mais de 25 mil anos. Nessa época, a Austrália era ligada à Nova Guiné, que era mais verde e menos desértica do que hoje, incluindo rios que levavam muita água que se transformaram ou acabaram desaparecendo. Ver artigo principal. Expansão aborígene na Austrália. Os povos aborígenes colonizaram a Austrália no fim do Pleistocênico, vindos do Sudeste Asiático, e rapidamente se expandiram por todo o continente, dando origem a centenas de tribos. A chegada dos primeiros seres humanos à Austrália teve consequências drásticas para a biodiversidade da ilha. Colonização e povoamento da Austrália pelos europeus. Embora a colonização aborígene australianos date de cerca de 40 mil anos, a presença europeia na região é recente. Estudos atuais sustentam a hipótese de que o continente foi visitado por navegadores portugueses e neerlandeses entre os séculos XV a XVII, o que estaria indicado na cartografia da época, nomeadamente nos chamados mapas de Dieppe. Estes navegadores, no entanto, não tomaram iniciativas conhecidas no sentido de reclamar as terras visitadas para as respectivas coroas. O responsável oficial pelo conhecimento dos europeus quanto à Austrália é, assim, o capitão britânico James Cook, que reclamou o vasto continente para o Reino Unido em 21 de agosto de 1770, denominando Nova Gales do Sul. Ver artigo principal. Descoberta da Austrália. Colonização da Austrália. Ver artigo principal. Colonização da Austrália. Os primeiros colonos britânicos chegaram à Austrália em 1787 à zona de Port Jackson, atual Sydney. Os primeiros barcos trouxeram criminosos condenados a 7 anos de degredo e seus guardas. Durante muitos anos a Austrália foi uma colônia penal do Império Britânico. Exploração da Austrália. Ver artigo principal. Exploração da Austrália. Uma vez estabelecida a colônia, os australianos iniciaram a exploração do seu país.
A vastidão do país fez com que só fosse totalmente cartografado apenas no século XX. A expedição de Burke Wills é um dos exemplos mais conhecidos. Independência do Reino Unido. Ver artigo principal. Independência da Austrália. Com a formação das colônias, os australianos iniciaram a compartilhar um sentimento diferente da realidade britânica. Com a invasão do Império Germânico e da Terceira República nas ilhas da Oceania, foram criadas conferências intercoloniais na década de 1890. Das reuniões, foi pensado na federação. Um documento foi sancionado por todas as colônias e levado ao Reino Unido, onde foi aprovado pelo Palácio de Westminster e pelo rei, em 1900. O sistema de governo político escolhido foi a monarquia parlamentar. O parlamento seria formado pelo Senado e pela Casa dos Representantes. Com a disputa entre Sydney e Melbourne pela sede, foi decidido construir uma capital entre as duas cidades. Canberra só foi fundada em 1927, após a Guerra Mundial. Austrália nas Grandes Guerras. Ver artigo principal. Austrália nas Enormes Guerras. Com o advento da Guerra Mundial, a Austrália e a Nova Zelândia se juntaram à Tríplice Entente, criando uma força conjunta chamada ANZAC. As tropas seguiram para ajudar os britânicos na tomada de Galípoli, na Turquia. Centenas de australianos morreram. Na Segunda Guerra Mundial, o conflito chegou pela primeira vez em solo australiano. Os japoneses atacaram a cidade de Darwin e ameaçaram atacar a ponte do porto de Sydney, mas o ANZAC, ajudado pelas tropas americanas do Pacífico estacionadas em Sydney, conseguiu afastá-los até Port Moresby, na Papua Nova Guiné, onde os australianos venceram e logo após tomaram Bornéu.